Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, antes de falar de notícias, antes do nosso giro, quero desejar aí a todos os vascaínos que acompanham a Amo Vasco TV um Feliz Natal, tá? Que vocês tenham aí um belo dia, né? Uma bela comemoração aí neste Natal. Presente de Natal, vascaíno pegou essa mania, né, de querer um presentinho de Natal. Meu amigo, lembra do escudeiro, maluco. Lembra do escudeiro, cara? Que loucura. Para ter presente assim é melhor nem ter, né? Vamos ver aí quem que o Vasco vai acertar, né, nessa janela. Por enquanto, né, a gente teve aí a chegada do Fábio Carille, o treinador, o novo treinador, a chegada do zagueiro, do Lucas Freitas, zagueiro do Palmeiras, que estava emprestado ao Juventude, tá? E a chegada também do Tietê. Tietê, claro, ainda falta aquela assinatura no contrato. Enquanto não assina, não é jogador do Vasco, né? Porém, eu vi uma entrevista do Felipe, diretor técnico do Vasco, falando da chegada do Tietê. Já falando da chegada do Tietê, tá? Dando como certo e falando sobre as características do jogador. Então, o Tietê, irmão, pelo visto, vai sim ser jogador do Vasco, confirmando aí a notícia que eu trouxe aqui, né? Que o Globo Esporte havia publicado. Parceiro, tava olhando, irmão, o Adson. Cara, irmão, o Adson machucou, o Vasco sentiu muita falta do jogador, tá? E aí tava vendo ele treinar ele tem um preparador físico que é nutricionista também. Irmão, Adson, cara, todo magrinho, né? Igual o Luxemburgo falava, filé de borboleta, né? Irmão, tá ganhando massa muscular, já ganhou 3 quilos de massa muscular, tá? Vai ser bom para ajudar o Vasco aí. E aquele negócio que eu falo, né? O Adson acaba que vai ser um reforço para a próxima temporada, né? O Vasco vai ter o Adson, o Vasco vai ter o Jair, o Vasco vai ter o Paulinho, o Vasco vai ter também o Estrela. São 4 reforços caseiros, né, para essa temporada aí de 2025. Falando mais, né, falando um pouco mais de reforços, Joaquim Lavega, o atacante uruguaio, irmão, galera, tá todo mundo de olho, tá? Não é só o Vasco, não. Fortaleza tá de olho no jogador, e o Nacional do Uruguai também. O Nacional do Uruguai tem um novo presidente, o presidente quer porque quer contratar o Joaquim Lavega, o uruguaio, o atacante, né, joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, joga também de centroavante, cai mais pelo lado esquerdo, que é uma posição hoje muito carente, né? Esse atacante pelo lado esquerdo é uma posição muito carente nesse elenco do Vasco, então por isso o Vasco quer trazer, apesar de ser um jovem, né, 19 anos, mas é jogador de seleção, tá? Ele inclusive vai sempre, né, sempre é convocado aí para a seleção uruguaia de base, para a seleção sub-20 do Uruguai. Vamos ver se o Vasco consegue, né, contratar o jogador. Imprensa uruguaia dizendo que o Vasco está na frente, tá, do Nacional do Uruguai. Inclusive falaram que o Vasco e o Fortaleza já colocaram proposta na mesa, tá? E que o jogador está animado em jogar no Vasco, está animado em se mudar para o Rio de Janeiro. Vamos aguardar que a gente pode ter novidades com relação à contratação do atacante Joaquim Lavega. Cara, o Fábio Carille chegou e aí alguns nomes, né? Ele já deu alguns nomes como o Balbuena, que foi jogador dele no Corinthians, o Gil, que foi jogador dele no Santos, o Juliano, que estava com ele no Santos também, e o Guilherme, atacante, que também estava com ele no Santos. Muita calma nessa hora, tá? O time do Santos é um time muito fraco, não dá para o Vasco chegar lá e contratar metade do time do Santos, irmão. Gil, Juliano, Guilherme, muita calma para jogar uma Série B é uma coisa, para disputar a Série A Sul-Americana, Copa do Brasil é outra coisa, tá? O Santos passou o sufoco na última temporada, tá? Mas são jogadores aí indicados pelo Fábio Carille, que claro, como
a diretoria do Vasco, não só o Pedrinho, o Felipe, mas também o Marcelo Santana, vão analisar a contratação. Cabe, não cabe? É aquele negócio que eu falei, né? O Carille tem aquela listinha dele de jogadores que ele já trabalhou, tá? E o Vasco, por sua vez, também tem a sua lista, tá? A lista de jogadores que a análise de desempenho do Vasco chega à conclusão de que seriam boas contratações, tá? E aí tem aquela reunião, o Carille, desde que foi contratado, tem falado direto com a diretoria do Vasco para traçar nomes, né? Traçar nomes que serão aí, que poderão, né? Que poderão ser reforços do Vasco aí para a próxima temporada. Tem que ficar de olho, irmão, para não vacilar, né? Igual foi na última janela, cara. Tem que falar isso, cara, tá? Não dá para trás o Gil. Tem que analisar. O Gil hoje tem 37 anos. O Gil já tinha dito que ia aposentar. O Gil cabe, né? O Gil cabe nesse time do Vasco, né? Tem que fazer essa análise. Enquanto isso, o Vasco está no mercado procurando mais zagueiros, além da contratação do zagueiro Lucas Freitas. O Vasco procura mais zagueiros. O Vasco deve contratar pelo menos mais 2 zagueiros, tá? É um elenco muito fraco nessa posição. O zagueiro Léo já pediu para sair, tem algumas propostas já na mesa, tá? Outras sondagens, né? Bahia fez sondagem, o Rogério Ceni gosta do futebol do jogador, o Cruzeiro fez sondagem, o Fernando Diniz gosta do futebol do jogador, e o Atlético Paranaense já chegou junto querendo levar o jogador, inclusive já tem proposta na mesa, tá? E o Vasco não gostou. O Vasco não quer passar o Léo e ter o zagueiro Gamarra. O Vasco quer o Coelho, tá? Então, o Vasco ainda negocia aí com o Atlético Paranaense para mandar o Léo para lá e quem sabe pegar outro jogador ou pegar o dinheiro, né? Porque o Léo no ano passado custou 3 milhões de euros, algo em torno, na época, de 16 milhões de reais. Enquanto isso, o Vasco também busca outros zagueiros no mercado, né? Tá de olho no Lucas Oliveira, zagueiro do Cruzeiro, tá? Que estava no Kyoto Sanga do Japão, tá? O Vasco conversa aí com o Cruzeiro para trazer o jogador. É um jogador que o Pedrinho e o Felipe gostam muito, jogador deles no Tigres, lá do Rio de Janeiro, tá? Já conhecem o jogador, já estão há algum tempo tentando contratar o Lucas Oliveira, vamos ver se conseguem contratar agora. Parceiro, outra coisa que me chama a atenção, que o Vasco precisa correr atrás, é da renovação do contrato do Léo Jardim, tá? Vai até o final de 2025, ainda tem uma cláusula automática para o fim de 2026, tá? Mas hoje ele é o melhor jogador do Vasco. O Vasco não pode vacilar de perder o seu goleiro, tá? Tem que renovar para ontem. Chegou aí um novo goleiro reserva, eu vou falar assim, que é o Daniel Fusato, goleiro de seleção, né? Já foi convocado para a seleção brasileira em 2019, tá? A gente já sabe que não vai jogar, porque o Léo Jardim não dá espaço, tá? E aí, repito, precisa renovar logo, tá? Para dar segurança, para a gente não perder o nosso goleiro. Irmão, queria que você comentasse aí sobre Lucas Oliveira, o zagueiro ex-Cruzeiro, né? Zagueiro que pertence ao Cruzeiro, tá no Japão. Se te agrada essa contratação, tá? E esses indicados pelo Carille, né? Que estavam no Santos. Zagueiro Gil, atacante Guilherme e o meia Juliano. Te agrada esses nomes? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.